Nós somos movidos a sonhos. Eu sou movida a sonhos. Se eu não tiver um depois, não faz sentido. Eu falava bem só, mas eu não era desenrolada, eu não tava pronta porque eu tava querendo viver. Mas eu me desafiei. E o meu maior medo... Você saiu de uma zona de conforto, total, né? 200%. E dói, não dói quando a gente sai de uma zona de conforto? Foi um medo diário ali. Eu falei, não, eu paro pra ver hoje, eu falo que coragem, a minha palavra é coragem. Tudo que eu já fiz na minha vida, coragem é minha palavra. Graças a Deus, a minha família é minha base, né? Se tudo que eu sei hoje, ou a educação que eu tenho, ou os meus valores são graças a ele, né? Então, assim, me orgulha muito dizer que eu tô construindo e vivendo hoje no meu sonho. Então, essa era a minha maior realização quando eu comecei ali nessa crise existencial, nessa comunicação à família. Eu quero viver do meu sonho é viver do esporte. Graças a Deus e a esses 7 anos de dedicação e pessoas incríveis que passaram e ainda estão no meu caminho, eu consigo dizer que hoje eu vivo do meu sonho. Rainha das quadras de areia, para mim uma musa da praia do Rio de Janeiro. 6 vezes campeã mundial de futevôlei, 2 vezes campeã mundial de tecbol. Com vocês, a maravilhosa Natália Gittler. Natália, minha querida, seja muito bem-vindo no Pod Esporte. O pódio é seu. Obrigada. É um prazer poder estar aqui, poder falar um pouquinho da minha história, poder te conhecer. Já pessoas muito legais vieram. Eu adorei os assuntos, né? Acho que o psicológico está muito ligado a tudo que a gente recorre na nossa vida de atleta. Então vai ser um prazer poder estar conversando com você aqui hoje. Nossa, obrigada. E olha, é uma honra tê-la aqui. Imagina, você tem uma história incrível, né? A gente estava até conversando aqui um pouquinho antes, da mulher, dessa representatividade, da força, da exposição que você escolheu numa determinada fase aí da sua vida. Mas eu quero começar com um ponto forte, assim, né? Você teve algum momento na sua vida que te desafiou? Aquele momento que você falou assim... pode ser um jogo, né? Vamos partir para o futevôlei, que é onde hoje você é um fenômeno. Que um jogo ou um desafio, alguma coisa assim que você fala, Andréia, esse momento foi muito marcante na minha vida. Ah, tiveram muitos, né? Tanto no tecbol quanto no futevôlei, né? Meu maior desafio no tecbol, lembrando aqui um pouco essa parte de nostalgia, foi com o Marcos Vieira, meu parceiro no tecbol. Em 2018 eu fui convidada para jogar um Mundial na França e eu convidei ele para vir comigo. A gente foi para a França jogar, era a nossa primeira vez na modalidade, a gente não sabia nem as regras direito, a gente estava se perdendo ali no esporte, mas ao mesmo tempo a gente tinha muita condição de chegar. E dentro desse campeonato tinham 50 países, né? Duplas de países do mundo competindo. E desses 50, só tinha eu e mais 2 meninas como time de dupla, porque era aberto, não era feminino e masculino nessa época ainda. E um desafio para mim muito grande, né, na Europa, na época foi na França, era chegar como mulher, né, já que a gente está falando do lado feminino, sim, em um esporte, né, majoritariamente masculino ali, mesmo tendo essa abertura, e provar o meu jogo ali dentro. Então eu sofri um preconceito legal ali, no início, principalmente quando a gente chegou para mostrar o nosso potencial. Só que isso me constrangeu um pouco, principalmente no esporte que eu não dominava tanto, que era o tecbol. E ao longo que a gente ia ganhando e passando, eu vi isso mudando. E é uma loucura, porque as pessoas só te dão o real valor quando vem seu potencial, e às vezes nem assim, né? Porque até hoje você pode passar por situações assim quando você quer entrar num espaço que talvez você não se sinta confortável. Então, um momento assim que eu acho que eu tive que ter muita resiliência e até a lidar com essas pessoas que quando no primeiro momento não me deram essa abertura, esse preconceito, depois, nossa, não, por favor. E isso me incomoda, porque assim, eu acho que isso tem que ser para qualquer um, em qualquer situação, né? O respeito é abrir, é você falar, não, vou dar essa oportunidade, vou deixar... A igualdade, né, da mulher atleta e do homem, né? Que infelizmente a gente não tem. Infelizmente, esse espaço, a pessoa se sentir à vontade, a pessoa tá ali para se dedicar, para poder melhorar. Era a nossa primeira competição, de fato. A gente poderia ir mal, mas independente. Sim. A gente chegou em 4º lugar de 50 e tantos países. Mas na primeira vez jogando. Incrível. E errando muitas regras, porque ainda é um esporte muito difícil por regras. Você perde ponto quando você não acerta a regra. Então, realmente, essa do tecbol eu lembro muito, que foi assim um momento bem marcante, desafiador e constrangedor pouco também. Sem dúvida. E no futevôlei, tem várias, mas assim, eu acho que os de resiliência são os que mais me comovem, né? Passar por uma lesão ali, foram... E você já passou por uma, Já passei por lesão séria. E a gente teve que
com a minha parceira, ganhar em momentos não muito bons ali dessa situação e falar, não, eu vou me dedicar e vou na dor mesmo, na força, na resiliência para conseguir o resultado, porque era algo que eu queria muito. Então, de fato, quando a gente teve resultados pós, situações assim de Sim. lesão, que foram 2 que me marcaram muito, que foi, eu tive ano 2023, eu tive uma lesão na panturrilha, que estourou minha panturrilha jogando tecbol. Eu tinha um campeonato que era em dezembro, tive que me recuperar a tempo. Depois de ter perdido o Mundial, indo 15 dias depois jogar mal ainda, joguei mal. Falei, nossa, agora esse do final do ano eu quero ganhar, que era o ano de uma competição, de uma liga. E eu me cobrei muito para chegar bem e conseguir o resultado. E eu lembro perfeitamente que a gente fez de tudo. Eu, principalmente, também entreguei tudo, até com dor, jogando com remédio, para poder ir bem no campeonato. Como que ficou a tua cabeça, né? O mental. Fala sobre o mental nessa época, O né? mental era sempre mostrar para mim mesma que eu estava bem, não era nem para o adversário. Era eu tentar me sentir forte e firme. Eu treinei aquilo, eu sei exatamente como fazer. Eu tenho coach também, né? A gente visualizava muito coisas que eu já fazia. Então, isso é muito bom, né? Eu gravo muito tudo. As pessoas até brincam, você grava tudo. Eu gravo porque eu olho tudo depois. Eu sei que eu tô apta para fazer aquilo, treinando, me dedicando, porque eu já fiz aquilo há pouquíssimo tempo atrás. E mesmo que isso fosse há muito, eu sei que eu sou apta para fazer aquilo, dar um shark attack, dar uma diagonal curta, pular mais alto. Então, aquilo me visualizando, mesmo estando nessa dificuldade, me fez ganhar cada vez mais forças para poder chegar lá bem. E, obviamente, com a minha equipe, com o Diego, com a Vanessa, com todo mundo que ajudou a gente a treinar. Eu tenho um suporte muito legal de meninos, como eu falo, que também tem esse pessoal que não apoia, mas tem muita gente que fala, não, vamos jogar com vocês, vamos ajudar vocês a chegar com um ritmo mais forte. Perto de campeonato, a gente sempre procura jogar com meninos, porque são jogos mais fortes para chegar mais bem preparada. Então, a gente tem uma rede de apoio bem legal em volta também. Enfim, com equipe médica nem falar, né? Meu médico, doutor Antônio Polaco, na época também, enfim, Bruno, todo mundo que estava do lado para poder chegar com essa confiança ali e falar, não, eu tô preparada. Nossa. Vai dar certo. Nossa, muito bacana, né? Porque você está falando de uma força mental que você traz dentro de você, né? Então, o atleta realmente ele faz essa diferença, né? O atleta, assim, de alta performance, ele tem que ter um mental preparado, um mental forte para entender que muitas vezes a dor, uma lesão, faz parte de um processo, não é, Nath? Faz, e a dor me fez ver o quanto eu, em algumas situações, precisei passar por ela para aprender. Me tornar mais forte. Talvez não fosse necessário, né? Porque às vezes a gente se desafia mais quando a gente tem uma questão ali que te incomoda, né? Falei muito disso ano passado, você ganha conforto no desconforto. Sim. Desde a minha lesão, eu vivo ganhando conforto no desconforto, porque eu não tô 100% confortável. Né? Em nenhum momento eu estive, depois da minha lesão, que eu tive de menisco, confortável. Assim como a minha parceira também não tem um ligamento. E ela aprendeu a lidar com isso. E hoje é um fenômeno gigante, muito mais forte do que qualquer uma. Vanessa é muito forte. Fisicamente, para mim, no circuito, não tem mais forte do que ela. Então, assim, como uma pessoa... Ela tem um mental absurdo. Como uma pessoa que não tem e trabalha no desconforto, tem a força que ela tem. Malha como ela malha, entendeu? Então, eu admiro muito isso porque eu tento replicar. Eu falo, nossa, não... Eu tô aprendendo a lidar com esse desconforto. Eu não tive uma lesão séria, agora eu tenho. Então, se eu quero continuar e continuar amando o que eu faço, e treinando e jogando, eu preciso lidar com isso. Como é que você trabalha essa motivação? Né? Porque se manter ali, né? No pódio, vencendo, lutando, batalhando, cada vez melhor, desenvolvendo até novas técnicas, novas habilidades, até porque você falou agora desse ataque. Isso, eu acho ele lindo, já falei até pro Diego. Ele machuca também, tem que saber fazer. Tem que saber descer também dele, né? Exatamente, porque você sobe total, de ponta cabeça. E depois, e se você cai de qualquer jeito? A gente treina muito, a gente tem o Diego também, sempre ter pessoas que te ajudem. Inclusive, não indico para que façam sozinhos, né? Sempre é auxiliado, porque é um movimento que demanda um certo risco, né? Já vi muita gente deslocar o ombro, né? Fazendo. A própria peitada para mulher me perguntam muito. Pode, mas tem um professor que te fala onde o local. O local certo. Porque senão você pode se machucar. É um esporte que é lesivo também. Né? Eu não me machuquei no futevôlei, mas é um esporte que dá muitas lesões musculares também, queda. Tem que ter cuidado. Mas já vi muita gente que rompeu o ligamento no futevôlei. Então, assim... A minha motivação é o amor ao esporte, né? Desde sempre, né? Desde muito nova, pelo futebol, tênis, depois quando eu descobri o futevôlei. Eu acredito que estar em movimento para mim, estar em contato com o esporte sempre foi meu sonho, né? Quando eu consegui virar essa chavezinha para viver do esporte, eu falei, eu só largo se eu não estiver apta. Já que você está falando disso, então, a gente vai lá atrás agora.
Ah, vamos lá, né? Lá, até porque a gente está falando de histórias, e a história é muito rica, porque ela é uma construção nossa. Então, você hoje é a Nath, né? Vamos dizer assim, das mídias sociais, famosa, né? Já jogou com quanta gente, Nath, famosa aqui? Bastante, conheço bastante Nossa, gente. vamos... Neymar, Ronaldinho, Romário, Marcelo, Nenê, Fred, muita gente. Nossa, olha que maravilha, né? Ludmilla, tem muita gente conhecida que eu tenho a honra de falar que já joguei com eles, né? Porque é legal para o nosso esporte, primeiramente, né? Se torna isso mais visível, né? Que é algo que a gente quer muito, que se torne um esporte olímpico algum dia, que as pessoas saibam que é um esporte que é brasileiro, que a gente quer desenvolver. Então, isso é muito bom, né? Sim. Ter contato com essas pessoas que também adoram o esporte. Sim. E aí, então, nós vamos lá contar essa história para chegar aqui onde você está hoje, porque eu acho isso muito, muito bacana. E você começou no tênis, não é isso? Você tinha quantos anos? Na verdade, no futebol, né? Desde que gente. No futebol. Meu pai, na verdade, eu não lembro, né? Mas desde os 3 anos ele me levava para jogar frescobol na praia. Então já criei esse desenvolvimento, que eu acredito muito, desde criança, você entrar no esporte para desenvolver, né? Isso já fica com aquela memória. Com 3 irmãos, né, Nath? Com 3 irmãos mais velhos, e aquela consciência corporal. Então, assim, desde muito nova eu já tive contato com frescobol, depois futebol, jogando com meus irmãos. E ali depois conheci o tênis, né? Através da minha família, a gente morava em condomínio, e amei. E aí, em termos de logística, para minha mãe era melhor a gente ficar no tênis. E aí eu consegui uma bolsa atleta em um clube para poder treinar aqui na Barra. E aí dali eu abri carreira no tênis muito novinha. Para jogar nacionalmente. E eu joguei dos 10 aos 16 e chegou aquele momento da vida que ou você vai estudar ou você vai jogar profissional. E ali foi uma decisão muito clara para mim de que eu queria jogar profissionalmente, ou seja, eu quero ser atleta. Então ali foi aquela chavezinha que você tem que tomar uma decisão da vida. Né? Se você me perguntar hoje se foi a mais assertiva, talvez por tudo que eu passei, sim, mas talvez conscientemente teria sido melhor estudar nos Estados Unidos. Entendi. Por exemplo. Porque nessa época você tinha a opção ou de um treino internacional, vamos dizer assim, de morar, né, fora do Brasil, que você vai estar falando, ou uma bolsa, ou estudar também. Não, né? Ou ir jogar profissionalmente, aí teria que decidir aonde. E aí vem o ponto. A minha família é argentina, os meus pais, todo mundo. E aí tinha a possibilidade de morar na Argentina treinando lá. Perfeito. Porque eu tenho família lá na Argentina. E nessa época a Argentina era forte no tênis. Era Nabadian, Coria, grandes jogadores, o tênis estava fortíssimo lá. E eu falei, olha, entre ir para a Europa, Estados Unidos e jogando profissionalmente, é melhor ir para um lugar onde tenho família. E até porque você amava o esporte, né? O esporte sempre teve ali, né? Sempre teve ali, 0-1, eu não queria estudar. Eu, inclusive, nunca foi meu forte. Eu queria era fazer esporte, eu queria era jogar. Então eu falei, vou seguir carreira, não quero estudar nada, quero jogar profissional. Então ali foi um gatilho que foi claro para mim. Isso é muito importante, né, no mental. Sem dúvida. Porque se você tá na dúvida, você... Não, e você vê ali, você 16 anos, e assim, a gente aqui, eu sou psicóloga, e a gente fala que essa fase é uma fase bem complicada, né? Ali, adolescência, a gente ainda não tem toda uma formação completa ainda, né? Do nosso cérebro, do nosso córtex pré-frontal. E você já... Me tentou um pouco para os Estados Unidos, porque eles me deram a lógica. Você joga lá sem competir profissionalmente, mas você se forma e depois você compete profissionalmente, que também era uma tentação. Porque os Estados Unidos, ele tem essa questão também de não profissionalizar a criança. Até você formar. Exato, até você terminar a faculdade. Eu fiquei tentada, confesso, mas aí eu falei, não, vou aqui do lado, vou estar perto da minha família, tenho família lá. Né? Não era a minha ideia, até tentei morar com a minha avó, mas era muito longe do treino. Então, dali, a gente teve a ideia de pegar uma pensão estudantil perto do meu treino. Eu fui dividir quarto com umas 3 meninas, uma pensão. Para poder estar perto do treino, eu treinava em torno de 6 a 8 horas por dia, dividindo em 2 períodos. Manhã e tarde. Então nessa época você nem estudava, né? Eu não estudava. Não tinha. Estava voltada 100%. Nessa época não tinha estudo online. Sim, aí eu falei, não, eu vou ali, nesse período, vou me dar um tempo para poder me dedicar profissional e tentar deslanchar, porque potencial tinha muito, de fato. Por isso que meus pais toparam, né? Falaram assim, não, ela tem... Meus treinadores falavam, não era tipo um sonho. Era um sonho, mas tinha uma realidade que poderia acontecer. Nós estamos falando de talento. Tinha talento e dedicação. Perfeito. Tinha os dois. Esforço, dedicação, talento. Isso. Ela tá disposta a ir, tá disposta a abrir mão de tudo. Tem o talento, tem a dedicação, vamos lá. Perfeito. Fomos. Realmente fui muito bem na minha carreira na Argentina, cheguei a estar entre as primeiras da Argentina, porque eu jogava nacionalmente, e comecei a jogar para fora e comecei a destacar.
Então, até os 20 eu fui destacando, cheguei a estar 400 do mundo. Nossa, que foi um ranking na época muito bom, porque era muito difícil jogar torneio. Eu viajei muito, o mundo inteiro nessa fase. E aí, aos 19, eu vim de férias pro Brasil, 3 anos depois só, e conheci o futevôlei mais a fundo. Já tinha tido pouco contato, e meu irmão, a gente morava perto da praia, me levou pra jogar, eu amei. 19 anos, guarda essa data. E aí, quando eu amei o futevôlei, eu voltei pro Rio e fiquei com isso na cabeça, mas foi. Um ano... Voltou pra Argentina. Aí voltei pra Argentina. Isso, mais um ano, tudo bem. Aí, nesse segundo ano, eu me lesionei e tive que voltar pro Brasil por uma lesão que demoraria 6 meses pra tratar. Então, aos 20, eu voltei pro Brasil. Eu fiquei lá 4 a 5 anos, foi quase 5 anos de Argentina. E quando eu voltei a tratar no Brasil, e eu tratei, eu voltei a jogar tênis, mas eu fiquei com um pezinho no futevôlei. Porque eu, de fato, já tinha me encantado. Ali o futevôlei, mas ele era uma coisa mais assim, era o teu lazer, era o teu prazer. Isso. Eu não tinha... Né? O tênis era aquela coisa... Era carreira. Isso, era carreira. Né? E tanto que eu arrumei um centro de treinamento no Rio pra ficar. Eu já falei, não, agora deu de Argentina. Já tinha mais tênis no Brasil. Eu falei, vou ficar aqui perto da minha família e vou treinar aqui pra tentar mais a minha carreira no tênis aqui. E quando eu tinha a possibilidade, eu jogava futevôlei. Porque eu já tinha gostado. O atleta é muito engraçado. Não. Atleta vai se divertir. Exato. Vai pro esporte. Pro esporte, exatamente. Maravilhoso isso. E aí eu jogava de hobby futevôlei, continuei no tênis, só que passou 1 ano e meio ali no Brasil, depois da minha lesão passaram 6 meses, mas 1 ano no Brasil treinando, meu mental começou a cair. Rio de Janeiro, que realmente é difícil, muita família, amigos, né? Aí meu mental começou a descer e também não estava tendo o resultado que eu esperava. Então você ficou um pouco abalada, porque no tênis, que era uma coisa que você investiu, que você acreditou e batalhou, os resultados não eram o que você criou. Não estava conseguindo ter mais grandes resultados como eu gostaria. 21, ficando mais velha, mais mulher, não tinha mais 16, né? Você entra naquela fase assim, poxa, será que eu vou ter futuro nisso? Será que vai ser a longo prazo? Porque tem uma carreira curta o tênis, vai até os 30. Né, 30 e pouco. Não é uma carreira que você vai levar... Sim. Assim, Nath, fazendo uma parte aqui. Nem todo esporte, ele é longo. A maioria, a gente tem ali a parte, vamos dizer assim, cronológica do atleta, né? Exato. E o tênis é muito isso. É um dos piores, porque fisicamente exige muito, e mentalmente também. Sim. E eu já estava bem saturada, assim. Então, eu fiquei muito dividida. Meus pais tinham uma empresa em Macaé na época. Um dos meus irmãos, o Felipe, conversava muito comigo sobre esse potencial que eu teria se eu optasse, né, desistir. Eu fiquei muito dividida, né? Foi um momento muito difícil na minha vida mentalmente, porque eu não sou de desistir. A minha cabeça não existe essa palavra. Legal. Então, para mim ali foi, nossa, eu preciso desistir do meu sonho e tentar o outro lado da moeda. Porque senão eu nunca vou saber, de fato, o que foi melhor para mim, né? O que pode ser melhor para mim. Minha vida vai passar. E eu não tô vendo muito a perspectiva aqui. Financeiramente era caro o tênis, eu ia ter que morar na Europa, ia ter que viajar muito, não tinha uma base muito boa lá. Tipo, tinha trocado de treinadora na época. Então, assim, passei por excelentes treinadores, né? Inclusive, se eles verem aqui, tipo, só agradecer. Mas, de fato, eles sabem que para dar um pulo, um salto, era muito difícil naquela época no Brasil. Até hoje, Nath, mas hoje tá melhor. Mas tudo bem, mas até hoje é custoso. É custoso e não tem muitos lugares tão bons, entendeu? Sim. E olha que eu treinava em excelentes lugares. Com Pardal, com pessoas Joana Cortez, pessoas super renomadas que são do meio, com excelentes profissionais. E mesmo assim, eu tava desmotivada. E na dúvida do que eu fazia. Se eu seguia, se eu dedicava o meu tempo, a minha energia para isso. E eu fiquei tentada, a minha mãe também queria que eu ficasse, já meu pai não. E eu falei, não, eu acho que eu... Mas quando teu pai falava assim, não fica no tênis, qual que era a ideia também? Meu pai não falava, meu pai queria que eu escolhesse, né? Mas ele deixava entender que ele gostaria. E minha mãe falava, minha filha, você te faça a cirurgia que você quer, você fica aqui, você escolhe com calma, porque meus pais, graças a Deus, naquela época estavam muito bem financeiramente para poder eu trabalhar na empresa deles e eu ter um suporte, né? E também a questão do estudo, né? Eu queria fazer uma faculdade, ter também essa base que acabou que, como eu não fui para os Estados Unidos, eu não tinha. Entendi. E todo mundo da minha idade ali formando e tal na faculdade, eu ali decidindo o que eu ia fazer. Você entrou meio que numa crise existencial nesse momento. Você descreveu, foi uma crise existencial de 21 para 22 anos. E ali eu falei, nossa, o que eu faço da minha vida, né? E aí acabou que com esse amor ao futevôlei também, que eu vi uma forma de seguir algum hobby, esporte ali no meio, eu não via uma perspectiva como foi alcançada hoje, eu falei, quer saber, eu vou tentar. Às vezes eu me arrependo e volto, sei lá, eu vou tentar. E aí eu
Nós estamos falando de alguns anos para trás, né? Sim, estamos falando de quase 15 anos atrás. Olha isso, gente. Futevôlei naquela época também era muito... Início, muito né? início, muito início. Tipo, era realmente, assim... A Lana, que tá do início, que vai me ouvir aqui, assim, era... Perrengue, desculpa, era perrengue. Não, mas ainda era é. bom falar. Mas se ainda é hoje, imagina 15 anos atrás, Sim. entendeu? Que elas passaram, poucos campeonatos, muito pouca visibilidade, Você premiação. foi uma das percursoras, vamos dizer assim. Não, né? Não No futevôlei, não. Tiveram outras grandes atletas ali. No tecbol, sim. Tá, no tecbol, no futevôlei, tiveram grandes nomes que estão aí há 30 anos de esporte. Tá. Muito mais, o dobro do que eu tô. Entendi. Então, assim, que inclusive, né, foram chamariz ali pra eu ver depois que existiu o feminino, conheci todas elas e entrar, de fato, um pouquinho no início no esporte, depois que eu fui entrando mais, né? Então, pra mim, eu falei, tem um pezinho ali, eu vou tentar, essa crise vai ter que passar, eu vou nisso, né? Não tinha a cabeça tão boa ali, né? Inclusive no tênis, vale ressaltar que a minha cabeça era péssima, meu psicológico. Eu quebrava a raquete, eu tinha um psicológico ruim. Eu era dedicada, mas às vezes eu era meio preguiçosa. Era um perfil totalmente diferente do que eu sou hoje. Por isso que a maturidade me trouxe um entendimento do que realmente tem que ser com o tempo. Porque eu tinha talento. Então eu relaxava. Você tinha talento, mas já que eu tenho talento, deixa eu dar uma folgada aqui. Em um dado momento, sim. No início, quando eu fui, não. Mas depois, assim, em algumas épocas eu acomodava por ter talento. Naquela época, né? Sim. Então, assim, E hoje você acha, só fazendo uma parte também, hoje você acha que não basta só o talento, Tenho Nath? certeza. Maravilha. Absoluta. O que precisa? Não, nem naquela época. Nem naquela, sim, né? Mas precisa total, eu vejo isso, eu escuto isso de grandes jogadores de futebol. Você pode ser um fenômeno, pode ser um Romário, mas hoje você não ganha. Na época do Romário, ele é o Romário é assim, fora da curva. E naquela época, talvez você poderia se dar o luxo de não treinar como ele fazia e ganhar tudo. Porque ele, de fato, é indescritível. Sim. Mas como está hoje, fisicamente, mentalmente e estruturalmente, as pessoas, eu acho muito difícil. Você precisa de talento, dedicação, foco, treino, determinação. Total. E as pessoas têm muito recurso para isso. Então, hoje, você pega alguém que tem muito menos talento, mas tem recurso e faz, ele passa quem tem talento. Tranquilamente. Você sabe que outro dia eu escutei um atleta falando, acho que se eu não me engano foram 2 jogadores do Corinthians, não vou falar o nome aqui para não cometer um erro, e eles falaram que hoje os treinos estão muito parecidos, né? Nós estamos aí, a internet, treino do atleta como um todo, e o que faz a diferença também é o mental. O seu foco, porque através do mental você busca força, foco, determinação. Exato. Tudo total, isso. porque eu vou te dizer que você falou uma coisa muito interessante na internet, que eu tenho falado muito sobre isso. As pessoas têm muito acesso hoje. Exatamente. Então, qualquer um pode ser o melhor, porque você está vendo o meu treino. Exato. Todos os dias eu te mostro o meu treino, mas se você não tiver o comprometimento que eu tenho, você não vai chegar onde eu cheguei. Onde eu cheguei e nem perto de onde eu tô. E isso todo mundo faz, isso acontece com todo mundo. Por quê? Porque se você não se dedicar, e às vezes você se dedica até mais do que eu, mas aí é questão de tempo também. Hoje, com certeza, tem gente que se dedica muito mais do que eu, mas talvez a experiência, né, um pouco o talento ajuda, mas assim, de fato, a constância é o que faz a pessoa chegar, né? Então, hoje a gente vê cada vez mais, a gente fala, o futebol feminino, o nível tá maravilhoso, absurdo. Tá lindo, e eu tive no último campeonato. As meninas estão treinando cada vez mais e tá muito legal de ver. E o masculino nem falar, né? Mudou o esporte, já tá em outro esporte já, de tanto que o nível tá tão avançado. Mas o feminino, tanto de duplas, assim, que estão treinando tão bem, que estão se dedicando ao esporte, chegando, porque elas têm acesso também. Provavelmente, os treinadores veem os nossos treinos do Diego, todo mundo, Sim. e falam assim, vamos treinar isso melhor do que isso. Vamos implementar mais ainda. Estão implementando e estão jogando cada vez melhor. Né? Então, se, por exemplo, eu e Vanessa hoje, a gente treinar menos ou treinar pior, a gente não ganha. Sim. Claramente, a gente vai ter muito, ou vai ganhar com muito sufoco. Então, assim, é muito importante essa questão do treinamento em conjunto, né? Assim, tipo, com tudo junto, com toda a dedicação, com as ferramentas. Né? Exatamente. Mas vamos voltar lá. Tá. Aí você estava lá nessa crise existencial, né? Para onde eu vou? O tênis já não fazendo mais tanto sentido e o futevôlei ali sendo um lugar de prazer, né? Um lugar de realização, né? Aí entre conversas e mais situações mentais, eu falei, vou virar a chave, vou para essa vida normal. Estudar, trabalhar, e fiz a minha cirurgia lá, minha mãe, né, me presenteou. Fiquei 6 meses ali mais de boa, pensando como seria. Aí me matriculei na faculdade de administração em Macaé, na época, e passava aí toda semana para Macaé e voltar
para estudar lá e trabalhar na empresa dos meus pais, na parte administrativa. E lá e antes de ir para lá, na verdade, esses meses que eu fiquei no Rio, eu também treinei, aqui até dizer que vale a pena, onde eu iniciei foi na Bom Treino, né, na Barra, com o Marcelo. E quando eu ia para Macaé, eu treinava com a Adonias, em Macaé, que era o centro de treinamento dele em Macaé, porque aí eu tentava me manter nos CTs já treinando, porque eu falei, beleza, vou fazer uma vida normal, estudar, trabalhar, mas eu quero competir final de semana quando der, porque eu amei o esporte. Né? E, de fato, comecei a fazer assim a nível... Olha que loucura, que interessante que você trouxe, Nath. Sim. Naquela época, acho que até hoje também, pelo menos o Dieguinho falou aqui, que muitos atletas ainda não se sustentam só com o futebol. A maioria. Né? O feminino, né? Do masculino, hoje talvez jamais, mas por muitos anos não. O masculino, talvez alguns, mas no feminino, com certeza não. Quer dizer, a pessoa tem que ter um trabalho... Tem que ter um extra para isso. Só do esporte, não. Então, assim, do futebol masculino é bem recente conseguirem, tá? Porque acredito que até no último ano, não. Então, dali, eu comecei a treinar nos momentos que eu tinha meio de trabalho e jogar a nível amador por longos... Ali eu tinha 22, 23, até os 30, mais ou menos, né? Até os 30 eu fiquei nessa, né? Com algumas parceiras que, enfim... que eu admiro, que fizeram parte ali do meu desenvolvimento. Enfim, o Marcelo, numa época eu também treinei com o Anderson Águia. Aí, naquela época, eu também conheci o Diego também, quando eu tinha uns 20 e pouco, depois que eu treinei nesse centro de treinamento, teve Adonias. Passei por muita gente boa para poder estar me formando, né, e crescendo e aprendendo mais do esporte. E aí, na fase dos 30, chegando perto dos 30, a minha família teve uma questão financeira na empresa que eu trabalhava e eu teria que sair da empresa. E ali... foi o total desconforto e o mental que virou a minha vida de falar assim, beleza, vou ter que dar um giro de 360, como que eu faço para me manter, o que eu vou fazer da vida, o que eu vou seguir, aquela crise existencial aos 30, né, por uma crise financeira, mas também, até ali, eu consegui ficar no esporte de certa maneira, porque eu não era 100% feliz. Ali, nesses 8 anos que eu fiquei ali entre os 22 aos 30, eu queria continuar no esporte de alguma maneira, mas ao mesmo tempo eu tive que passar por essa fase para me estruturar, que foi fazer uma faculdade, me formei, que foi trabalhar, que foi ganhar experiência, que foi também entender do esporte ali mais para poder jogar melhor. Até para você saber, nossa, não é mesmo esse meu lado esse rumo, profissional. não é? Porque aos 30 você pensa o quê? A sua fase de vida passou no esporte, né? Se no tênis eu pararia aos 30, por que eu vou começar ali? Então gerou uma crise existencial do que eu faria, só que eu já dominava mais o futebol aos 30. Né? Então eu pensei diversas maneiras de como viver ali, de que eu viveria, já que eu teria que sair, me desligar da empresa dos meus pais. Eu morava já... Você fez uma transição ali total, de carreira, 100%, né? De vida. De vida. De vida, ali foi de vida. Foi 100%, tudo remodelou ali, porque eu trabalhava na empresa dos meus pais. Você teve medo, Nath? Total, eu tive medo, eu tive insegurança, eu tive medo de ser julgada pelo que eu estava decidindo fazer, eu tive medo de nada dar certo, porque você fica naquela assim, será que eu vou investir nisso e perder tempo? Pô, 30 anos, já era pra ter casada com um filho aqui. Tipo assim, passa um turbilhão de coisas na cabeça, né, que você não montou até ali. Que você achava que estava consolidada e aí tudo muda. Que acontece na vida de inúmeras pessoas, né? Porque quantas pessoas não passam por transições, por insegurança de trabalho, de família, de separação. Atletas mesmo se querem seguir no esporte. Muitas coisas, né? E ali, para mim, foi esse momento de virada de chave. Só que o que eu tinha certeza era que seria no esporte. Era a minha única certeza. E a internet ali já estava crescendo. Eu via muita gente mostrando coisas legais nas redes sociais. Meu Instagram era fechado. Eu tinha 1000 amigos, né? Até por segurança, na época, meu pai falava, pô, não vamos mostrar muito da nossa vida. Então, foi uma coisa assim... Eu era muito reservada, né? Não tinha talento nenhum pra falar. Eu era tímida. Gente, olha o que essa mulher se transformou. Eu era totalmente oposto. Eu falava bem só, mas eu não era desenrolada. Eu não tava pronta porque eu tava querendo viver. Mas eu me desafiei. E o meu maior medo... Você saiu de uma zona de conforto, total, né? 200%. E dói, não dói quando a gente sai de uma zona de conforto? Foi um medo diário ali. Eu falei, não, eu paro pra ver hoje, eu falo que coragem... Minha palavra é coragem. Tudo que eu já fiz na minha vida, coragem é minha palavra. Porque ali foi coragem total. Aí eu falei, não, vai ser isso.
Eu já dava clínicas com a minha parceira na época. E aí eu falei, cara, vai dar para fazer um dinheiro com isso. Eu vou alugar um apartamento, vou pedir a renda aqui. Era um imóvel do meu pai, mas eu falei, bom, beleza, vou sair da empresa, mas posso ficar com essa renda para poder me sustentar e morar com vocês um tempo? E aí fiz uma reunião, eu lembro que como hoje. Eu fiz Olha isso, você morava sozinha, você fez a opção de falar, não, eu vou acreditar nesse meu sonho, vou batalhar por ele. Mas o melhor foi como eu fiz, eu peguei a minha família, botei numa mesa e falei, galera, tem um pronunciamento aqui. Gente! Falei, olha, tá acontecendo isso, eu entendo o momento da empresa e tal, mas eu tive uma ideia e gostaria de tentar o apoio de vocês para isso. Você sempre teve isso com a família, né, Nath? Fazendo aqui. Você sempre trouxe a família muito perto de você, nas decisões. Somos muito unidos, né? A gente realmente, graças a Deus, a minha família é minha base, né? Se tudo que eu sei hoje, ou a educação que eu tenho, ou os meus valores, são graças a ele, né? Então, a minha família total, meus irmãos, meus pais. Então, sem dúvida, com esses pilares foi toda a minha construção, né? Desde profissional até, enfim, pessoal, a todos os pontos da minha vida. Então, ali era um comunicado porque a gente era muito fechado. Eu trabalhava na empresa, meus irmãos ainda também. Então, teve que passar por esse ponto até... Não por ter uma aprovação, porque de fato teve uma resistência. Eu vou te contar isso agora. Mas era importante para mim aquela transição, eles saberem o que ia acontecer. Perfeito. Até porque eu ia estar dentro da casa deles, eu ia morar com eles de novo, né? E aí eles nem sabiam ainda de nada. Eles iam se preparar para essa fase. Então eu cheguei nesse comunicado ali, nessa reunião, e falei, olha, eu entendo esse momento, vai ser um momento difícil para a família e tal, só que eu quero realmente viver de algo que eu tô imaginando que pode dar certo. Eu tô disposta a abrir minha rede social, meu Instagram, para comunicar uma vida que eu quero virar a ser atleta de futevôlei e me dedicar a isso, fazendo clínicas, treinando mais, performando mais para ter mais resultados nos campeonatos e me consagrar mais, né, com a minha parceira ali, chegar nos campeonatos, ter resultados até financeiros, por mais que pouco, mas se você junta uma clínica ali, um aluguel aqui, um campeonato pequenininho, você faz uma renda e você vive, né? Claro. E aí eu ia tentando melhorar a rede social, que eu comecei, e aí eu comuniquei também que eu já tinha procurado uma pós em marketing esportivo, porque eu já era formada em administração. Entendi. A estudar pós em marketing esportivo para começar a trabalhar também com as redes sociais juntamente ao esporte. Essa opção do estudo. Sim. Aqui, foi uma coisa sua, no sentido, lógico, com certeza foi uma coisa sua, mas assim, no sentido assim, tipo, para mim é importante o marketing esportivo, ou deixa eu dar uma troca aqui também, sabe como é que é com os meus pais? Porque às vezes tem isso. Não, para mim era importante para entender, porque dali, quando eu tomei essa decisão, eu procurei muita gente para ver como me capacitaria para conseguir crescer na rede social. E sem dúvida, o estudo e a capacitação era meu maior canal. Por mais que eu pegasse referências, não ia ser como estudar aquilo que eu não tinha noção. Eu fiz administração, não fiz marketing. Sim. Eu tinha que aprender a falar, eu tinha que aprender a desenvolver, eu tinha que aprender não só olhando tudo que eu olhei de estudo ali na rede e YouTube e todas essas questões, também profissionalmente, né? E ser capacitada para aquilo. Vai que eu depois poderia querer abrir uma agência, o que fosse, de marketing, entendeu? Então, para mim, o estudo era fundamental ali junto. Então, eu comuniquei isso, falei que abriria meu Instagram, que eu me tornaria uma atleta mais de performance e que eu ia expor isso no meu dia a dia, nas redes sociais, aprendendo diariamente, né? Isso eu não sabia ainda como eu ia fazer. E aí, obviamente, meus pais, mas futevôlei, tipo, não tem futuro, de fato, corretos. Não tem premiação, era muito arriscado. Você, sendo mãe, você vai falar, pô, meu filho é um esporte que nem não é olímpico, não tem premiação, não tem reconhecimento. Sim. De vôlei. Sim. Então, tiveram ali umas resistências, mas eu falei, galera, eu vou tentar. É o que eu quero agora. Então, assistam. Né? Só não vamos criar uma resistência, entendeu? Porque eu queria muito fazer aquilo e tinha mapeado a forma que eu iria fazer. Não é que eu estava no escuro. Poderia dar errado, mas eu mapeei o que eu ia fazer. Não, bacana ser falado. Não foi assim, simplesmente eu quero mudar. Não dá pra ir sem preparação também. Exatamente, você fez um estudo, né, do que apresentou ali. E poderia dar errado, tá? Nem eu achei que daria tão certo, pra ser sincera, tá? Porque é um esporte, né, muito pequeno, a comunicação era muito pequena do esporte também. Eu seria uma pioneira. Nesse ponto eu digo que eu sou uma pioneira. Então, assim, quando eu comecei a fazer tudo isso, eu acho que eu fui uma pioneira porque eu não me lembro de ter mulheres que faziam isso na época. No futevôlei. As meninas tinham rede social aberta, mas eu não me lembro de mostrarem esse lado do futevôlei, de desenvolver, de levar. Tanto que
2 anos depois, a Mikasa veio me oferecer para ter uma bola assinada. Eu já estava com 500 mil seguidores na época. Então, assim, tiveram fases da vida que eu fui crescendo e conseguindo fazer isso bem. E mostrar. E, por sorte, graças a Deus, vieram mais meninas, porque isso fez com que o nosso esporte virasse. Porque tem muitas meninas hoje que trabalham com rede social no futevôlei. E é super importante. Sem dúvida. Porque torna o esporte cada vez maior e melhor e mais profissional. A rede social é uma coisa importante Super. hoje. Hoje não existe você ser um profissional se você não tiver ali de alguma forma. Com certeza. Eu digo que só ajudou, né? E só ajudou as pessoas verem a quão importante que era mexer também juntamente com a rede social. Para mostrar o valor, mostrar a potência, não só do esporte, mas como o feminino. Para atrair marcas, para estar ali dentro, para poder ter premiações melhores, entendeu? Isso a gente ainda está nessa luta, está nesse processo. Ô, Nath, você sabe que você está falando uma coisa e eu tive um insight aqui, até porque eu assisti uma palestra sobre isso, que hoje a rede social, principalmente no esporte, ela até tirou um pouco, vamos dizer assim, da visualização, até da própria TV. Sim. Né? Porque hoje você tem ali, óbvio, canais de esportes maravilhosos, mas a notícia, ela chega primeiro na rede social. Chega. A pessoa vê aqui primeiro do que ligar uma TV. Com certeza. Para mim, sem dúvida. Mas é super importante. E dali, eu comecei a desenvolver isso. Eu tive que quebrar um tabu muito grande, porque como quem me conhecia já sabia que eu tinha uma condição boa e tudo mais, eu falei, nossa, eu vou ser tão julgada. Como que uma menina que vem de família vai começar a dar clínica agora? Vai começar a falar o que na rede social que joga futevôlei? Então, assim, Então, aí vem um preconceito. Um alto preconceito. Mas que eu me coloquei, mas que eu sofri também, tá? Tá. Você se colocou no sentido assim, meu Deus, vão me julgar. Isso é um pensamento seu. Sim. Né? Vão me julgar, uma menina ali estudou, trabalhou com os pais e tal, e agora dando clínica e tal. Então, já começou ali você. Sim. Mas você teve esse auto-preconceito, óbvio, por conta também de uma sociedade, sim, não é isso? Total. A sociedade te impõe essa insegurança, né? Porque ela te julga assim, não, ela não pode fazer isso, ela não tem dinheiro, ela não tem uma condição, ela vai dar aula, ela vai falar o que na internet? Você já trouxe até um outro anterior a esse, quando você falou assim, uma mulher de 30 anos eu já deveria estar casada. Já é um preconceito filha, também da sociedade também. Existiram muitas questões que poderiam me limitar e me travar, e eu poderia não ter feito. Ali muitas. Poderia ter falado assim, cara, eu vou trabalhar em algum lugar, ou tenho um dinheirinho guardado, vou abrir uma franquia, que foi uma época, eu pensei em fazer isso, abrir uma coisinha assim com um dinheirinho que eu tinha guardado, na época, né? Mas eu falei assim, não, eu quero viver do esporte, vou me dedicar. E ali começou a minha jornada, né? Fazem 7 anos. Comecei a treinar bem, me dedicar, profissionais excelentes do meu lado. Eu falo que eu sou muito grata a todo mundo que passou por mim, né? Não só treinadores, médicos, equipe, muita gente, assim, que me ajudou a eu me tornar quem eu sou hoje, né? Em termos de resultado, de rede social também, parceiros, canais, né? Canal do Zico, enfim, várias coisas de futebol que eu me atrelei também, muitas coisas que me formaram a me comunicar melhor, a me dedicar, a entender como eu me direciono ali nas redes sociais, que acredito que ainda não tô nem 50% do que eu quero melhorar, porque eu sei que eu tenho muita coisa a evoluir ali em termos de comunicação, em termos de dar acesso às pessoas, de dar informação. Eu acho que isso é muito legal. Acho que hoje a gente tem que se atentar muito ao mental em quem a gente segue. Legal, bacana. Quem a gente segue. Isso é muito importante. Quem você segue, Nath? Só pessoas que podem me agregar. É isso. Se não, é tanta futilidade, Hoje até saiu uma nota, né, que eles vão agora travar essa parte de segurança. Então imagina quanta coisa ruim não vai vir ali, né, de coisas de ilegalidade, até porque eles não estão querendo mais corromper o sistema de ver coisas internas, eles vão liberar tudo. Então, vai ter muita coisa ruim para ver. Então, assim, é seguir quem te agrega. É seguir gente de mental, de treino, de, sabe? Às vezes também de engraçado, que é legal, claro, né? Humor, né? Humor, também. Às vezes eu mesmo... Mas viver ali o dia inteiro Exato. Só em memes, né? Não dá. Por mais seja divertido, não, de vez em quando é legal, mas o que eu quero dizer que seja um meme que te agregue, entendeu? Não sei, seguir pessoas que você gostaria de se espelhar, isso é muito importante para nossa saúde mental. E você mental. tem alguém, né? Não vale o seu César. Eles, com certeza. Com certeza. Mas assim, né, a gente está falando de referências agora. E a gente sempre tem referências na vida, ou no esporte, ou como, enfim. Quando eu
no esporte, quando eu comecei, na verdade, tirando da rede social, minhas inspirações foram o Federer e a Serena Williams, né? Olha isso. Como atletas, porque eles, para mim, como eu comecei no tênis, foram grandes inspirações, assim, de personalidade, de jeito de jogar, de jeito de se posicionar, né? São pessoas que eu, infelizmente, ainda não conheci pessoalmente, mas espero aí, ao longo do tempo, em algum desses eventos cruzar, mas são pessoas que eu tenho grande, assim, admiração, né? Obviamente que tem grandes atletas ali que eu procuro história, né? A própria do Senna, agora que saiu na Netflix. Sim, maravilhosa. Pessoas de referência, que você vê a postura da pessoa, como que ela lida por ser um grande atleta, porque quando você se torna referência em alguma coisa, é difícil, né? Você tem que se posicionar de uma maneira certa. Tem muita gente que se inspira em você. E você, Nath, você é uma referência hoje, né? Você é uma referência como atleta, né? Você é uma referência como mulher. Então, a sua voz, ela tem um alcance. Então, a assertividade é uma coisa que você busca, não é isso? Para se posicionar. E principalmente ser profissional, né? Uma coisa que eu me orgulho muito em falar é ser profissional. Porque quando eu vou tratar até de negócios, né? No meu CT, por exemplo, de parceria, de patrocínio, esse profissionalismo é onde mais me orgulha de dizer. Porque a pessoa fala, não, ali é sério. É uma coisa que, sim, óbvio, pode ter alguma situação no meio que saia disso, mas é profissional, é sério, é uma coisa real, ela entrega, ela é essa atleta, ela é essa pessoa que pensa em entregar profissionalmente, já ter a forma de falar, de negociar. Então, isso para mim é muito importante, é uma coisa que eu vejo que reflete nas coisas que eu tenho construído também. Isso me orgulha dizer. Né? A Nath que está ali se mostrando na rede social. Sim. Ela é a Nath do CT, do treino. Sim, exato. É a pessoa profissional, é a pessoa que está ali se dedicando, entregando. E, assim, muito feliz também, abrindo esse espaço, falando do profissionalismo, em ver o CT, né? O que a gente criou ali da equipe. Tem quanto tempo o CT, O CT Nath? fez 2 anos agora. Ai, que massa. Né? Todos os professores, parabéns. A Pamela, o meu sócio, meu irmão, todos os professores que estão ali desde o início, praticamente os mesmos. Então, olha isso, é uma família, né? Tão difícil hoje ter gente boa, assim, trabalhando e dedicada, vestindo a sua camisa, né? E sem eles eu não estaria hoje consolidando algo que eu tinha um sonho, que era ter um CT tão bem como está sendo, né? Quero muito ainda fazer grandes coisas com o CT, com essa equipe que está sendo cada vez melhor e maior, para poder... Hoje o CT está só no Rio, tá só no né? Rio, mas a gente tem sonhos, Eu estou com o Instituto, né, pronto para poder começar a ativar também em breve, que está pronto, né, que juntamente com o meu sócio Vitor. Então, assim, tenho grandes planos que estão, assim, já para acontecer e me orgulha muito. E ainda em 2025, né? Em 2025. Então, assim, me orgulha muito dizer que eu estou construindo e vivendo hoje do meu sonho. Então, essa era a minha maior realização quando eu comecei ali nessa crise existencial, nessa comunicação à família. Eu quero viver do meu sonho. E meu sonho é viver do esporte. E graças a Deus e a esses 7 anos de dedicação e pessoas incríveis que passaram e ainda estão no meu caminho, eu consigo dizer que hoje eu vivo do meu sonho. Nossa, parabéns. Que história linda, meu amor. Hoje eu fico até emocionada. Obrigada. Sabe, porque as pessoas que estão assistindo essa história se inspira, acredita, sabe que as coisas não vão ser fáceis. Olha quanta coisa você trouxe, Nath. Você trouxe um momento ali, você criança que escolheu seguir a carreira, em vez de estudar, eu vou para o tênis. Depois chegou um momento e falou, ok, o tênis não deu. Ali, querendo ou não, teve uma frustração. Claro, total, até hoje. Né? Existe eu vejo o tênis na TV, eu falo, podia ser eu ali. Entendeu, né? Mas você fez o quê? A gente chama que você ressignificou aquela situação. Eu tenho uma opção. E ali você fez uma ressignificação. Sim. Vou trabalhar, vou estudar, vou trabalhar com os meus pais. Passou um tempo, se entregou, deu o seu melhor. E aí chegou um outro momento na sua vida de mudança. Sim. Né? Não, peraí. Agora eu tenho que mudar. E aí você fez todo um trabalho, um investimento, na qual você vem colhendo frutos até hoje, né? Sim. E já tem planos futuros, que nem você trouxe agora. Quer dizer, você não para. Mas não dá para parar, né? Eu acho que... Eu acredito que a maioria das pessoas são assim, nós somos movidos a sonhos. Eu sou movida a sonhos. Se eu não tiver um depois, não faz sentido. Até mesmo com o que eu faço hoje, assim, tem gente que me fala, mas você já ganhou tudo no futebol, o que você quer ganhar mais? Eu falo, eu gosto de me desafiar, eu tenho uma super parceira do meu lado, uma super equipe, eu criei um projeto performance para atleta, para trazer novos atletas, então eu gosto de estar em constante evolução.
Fala qual assim, que é o futuro do futevôlei? O que, que você entende? Porque hoje você é uma referência, você levanta essa bandeira do futevôlei no Brasil. O futevôlei ainda não é olímpico, mas já está forte em alguns países, como Israel, não é já isso? tem alguns países, assim, falta, tá? Falta Muito. O que falta, Falta Nath? organização e igualdade. Bastante. Só que existem situações que podem mudar esse cenário, se Deus quiser, mas a gente trabalha muito, principalmente agora, o que dá primeiramente é mais na igualdade, tá? Que é bem desigual os direitos, né? Tanto para uma mulher viver no futebol é praticamente impossível. Hoje o homem já vive. Em termos de quantidade de campeonato, premiações. Então, assim, a gente está tentando se unir para melhorar esse cenário, para dizer assim, não, você pode investir para ser uma atleta. Até eu que tenho um projeto para falar, treina para ser uma atleta. Claro, é difícil até para mim. Claro. Porque hoje eu quero fazer uma equipe B para poder chegar e trazer mais atletas, mas eu tenho que dizer, pô, legal. Porque senão vai pro tênis, que vai te dar dinheiro em algum momento, ou vai pro futebol, que até o futebol poderia ser mais, sei lá, indo para fora. Falar em futebol, peraí, ainda bem que você me lembrou. Uma pessoa muito querida te mandou um beijo, um abraço. Arthur Elias. Arthur, beijo pra você. Ele é um querido, né? E tá brilhando no futebol feminino. Menina, 2027 tem a Copa do Mundo. Copa do Mundo feminina. Super ansiosa, vai ser incrível, vai ser aqui. Incrível. Conheço várias meninas de futebol que estão arrebentando. Tava até esses dias com a Tamires. Super beijo pra ela e pra Gabi. Então, assim, futebol é um esporte que eu amo, né? Eu já joguei no início, como eu falei. Eu já participei de canais. Sempre tô em contato quando eu posso no esporte, porque, de fato, jogos, viagens de futebol. Se Deus quiser, meio do ano eu vou estar no campeonato lá nos Estados Unidos de clubes. Então, assim, amo futebol. E respiro também futebol sempre que dá. Né? Só não muito por causa do futebol, que choca, né? Mas, assim, sempre que possível eu tô inserida. Nath, voltando aqui, acho que é muito importante você, como uma mulher que traz toda essa representatividade, né, no futevôlei do Brasil e do mundo, né? Quando você levanta essa bandeira, você sabe que não é algo fácil, né? Existe ali a desigualdade, a falta de visibilidade, por exemplo, não só no futevôlei, mas no esporte feminino como um todo. Você acredita nisso ou não? Qual a sua opinião? Isso é um fato, né? A gente está conquistando o nosso espaço, não dá para negar que desde a pandemia, acredito, tem um salto, né? As pessoas entenderam que o futebol é um excelente esporte ao ar livre, que faz muito bem à saúde, bem democrático, bem assim, um esporte bem inclusivo, de certa maneira, né? Até a página 2, porque existe essa resistência, como eu falei, do feminino. Acredito que a gente está lutando no feminino para ganhar cada vez mais esse espaço e que seja mais inclusivo. Porque existe muita barreira de entrar entre homens e mulheres. Mas hoje você vê cada vez mais redes com homens e mulheres jogando, graças a Deus, né? No início, eu lembro quando eu abri rede social e as pessoas já começaram a me seguir e falar, pô, graças a você eu tô conseguindo jogar mais uma rede, porque as pessoas veem que dá, que pode, que, entendeu? Então, eu ainda recebo mensagens, assim, com essa inspiração de conseguir ganhar o espaço, né? E é uma coisa que a gente quer muito como mulher, que fique mais, que elas se sintam também à vontade para jogar. E assim, o tempo, né? Você falou que começou a jogar com 19 anos. Sim. Né? Mais ou menos, né? Um pouquinho antes e tal. Aí depois com 30 você fez toda essa virada para o futebol. E hoje você continua brilhando ainda mais. Então, ou seja, ele é um esporte inclusivo e um esporte também, vamos dizer assim, longo. Né? Que o tempo, parece que com o tempo você fica cada vez melhor. Quem dera. Cada vez melhor. Você tá, sabe, cada vez ali brilhando mais nas quadras, ganhando campeonatos incríveis, por exemplo. Como que é isso? Eu acho que isso se chama maturidade. E a maturidade, ela é boa. Ela é sensacional. Olha isso. É ruim ficar mais velha, mas eu te falo que eu prefiro o estágio que eu tô hoje do que eu era 7 anos atrás, quando eu comecei. Né? Com essa questão de parceria, né? Graças a Deus, tô com uma parceira ali, não querendo comparar, mas assim, todas as parceiras que eu tive foram fantásticas e me fizeram ter essa maturidade que eu tenho hoje. Então, foram fundamentais para isso. Mas hoje, né? Essa questão de ter o CT, de ter construído muita coisa, de ter aprendido, tomando muita porrada ali, né? Em várias situações, fizeram com que eu aprendesse a hoje falar assim,
eu posso melhorar e posso evoluir, mas de uma forma inteligente, né? Organizando mais meus tempos para não ter lesão, gerenciando mais, sendo mais assertiva nas minhas decisões, né? Perfeito. Então, isso é muito importante, isso só a maturidade te dá. Então, não tinha como eu ser assim há 7 anos atrás, quando eu comecei, né? Legal, que bacana. E hoje você tem, porque você faz muita coisa, né, Sim. Nath? Então, se você não tiver ali uma habilidade de gerenciamento do tempo, você não dá Eu não conta, faço porque você nada. tem que treinar todos os dias. Né? É isso mesmo? É Como isso que... Me fala um pouquinho dessa parte de treino seu. Então, minha agenda, basicamente... Já fui ruim de gerenciar esse tempo, tá? Já tomei muito puxão de orelha. Tá. Acho que ainda poderia... Se eu não dou mais tempo ao esporte, porque hoje, infelizmente, eu não vivo do esporte. É algo que me dói dizer. Porque se eu vivesse do esporte, meu tempo seria full time pro esporte. Tá. E eu já dou bastante por não viver, tá? Porque hoje a minha vida, por rede social e outros trabalhos, eu vivo de outras coisas sem ser pelas premiações. Uhum. Assim como muitas atletas. Ninguém, como eu te falei, vive só de campeonato. Então, eu e todas as meninas. Então, a nossa meta é que um dia a gente possa viver do esporte. E hoje isso não acontece. Então, eu tenho que me gerenciar entre minhas redes sociais, meus compromissos de viagem sem ser futevôlei, os patrocinadores que eu tenho, o CT, que também é o meu ponto de trabalho. Então, muitas coisas eu tenho que organizar para conseguir botar minha vida de atleta ali no meio. Uhum. E ter os resultados. E me motivar com isso para continuar. Porque é por amor ao esporte. Mas eu não quero. Eu quero muito batalhar. E as meninas, a gente está tentando muito isso para conseguir falar, não, a gente consegue viver de premiação do esporte. Muito bem. E qual é o conselho, vamos dizer assim, conselho, uma orientação, enfim, que você daria para essas meninas que estão chegando agora com esse amor no futevôlei e que querem, né, fazerem carreira aí? Eu acredito, né? Eu acho muito vago, mas eu acredito que é muito do que eu faço e acho que as meninas estão fazendo cada vez mais hoje no meio. Se você tem amor por esse esporte, você quer de fato, como eu quis um dia viver desse esporte, ter muita constância nos treinamentos, porque cada vez mais as pessoas estão treinando mais. Então, se você não tiver e não quiser realmente evoluir, você não vai chegar. Tá. E aí nem vale a pena perder tempo para querer se tornar uma atleta. Certo. Entendeu? Então, acho que o primeiro passo é ter essa disciplina e constância como atleta. Infelizmente, dói dizer, mas se quiser viver do esporte, ter algo relacionado para poder trabalhar junto, pode ser do esporte ou não. Bacana a gente tem que quebrar também esse romantismo. Não dá para romantizar, não vai viver só do Exatamente. esporte. Então, alguém que quer mesmo tem que ter algo paralelo. Por enquanto, esperamos que isso mude em breve para poder dizer, hoje você vive do futevôlei. Né? Obviamente que daria a dica da rede social, porque pode linkar isso, tentar achar um patrocínio para poder usar junto com o esporte, o que é muito bom. Hoje, muitas das meninas de futevôlei, inclusive eu, fazem para poder ter essa comunicação da marca no esporte. Legal. O que é muito legal como uma tática. Uhum. E é muito bom para a marca, porque a marca quer o esporte. Para isso, rede social. Rede social. Perfeito. Então, a rede social tem que andar junto com o esporte. Porque você vai comunicar, você vai tentar achar marcas, porque você ainda não vive só do esporte. Quem, por exemplo, é do vôlei ou do futebol, às vezes nem precisa, porque ela já tem o patrocínio, o clube que paga ela. Então, eu boto a rede social quando eu quero. No futevôlei, como a gente ainda não consegue, eu indicaria a pessoa usar uma comunicação em conjunto para ajudar, como uma dica. E assim, nós meninas, além de mim, as outras, estamos tentando trabalhar nessa melhoria para que o futuro possa vir e falar, agora tem. E vai, meu amor. Se Deus quiser, a gente você é quer. muito determinada. Mas não depende só de mim, né? Eu sei. A gente está unidas para Mas isso. você está levantando essa bandeira. Sim. E quando você levanta, você é ouvida. Se Deus Porque quiser. você tem amor a isso. Você Sim. tem paixão Sim, a gente pelo quer que muito. você faz. Mas tem outro porém também, né? E vale aqui o apelo. Eu sei que existem muitos organizadores, eu não quero desmerecer o trabalho de ninguém. Todos eles que estão me ouvindo aqui, que inclusive um beijo para todos, não tenho absolutamente nada contra... Sou uma pessoa muito pacífica. Uhum. Mas, de fato, é um ponto que não pode deixar de ser mencionado. E falei, inclusive, agora, final do ano, quando a gente ganhou a liga, sobre esse ponto. Para o esporte ser olímpico, ele tem que ter feminino e masculino. Certo. E ele tem que ter os olhares para o feminino. E também tem que agradecer a todos eles por todos os eventos e por incluírem a gente, as marcas. Então, as marcas que estão ali em volta, que estão nos campeonatos, que também vejam o feminino com grandes olhos. Porque A visibilidade. a visibilidade tem que ser igual, a premiação também, para que eles vejam que o esporte, para crescer, tem que andar junto com o feminino. E foi exatamente isso que eu falei no final do ano no meu discurso, quando eu ganhei a premiação com a Vanessa, né, individual ali, eu fiz questão de falar. Falei, olha, a gente só vai conseguir crescer juntos, porque todos os esportes hoje estão indo nesse caminho e estão crescendo por isso, em termos de marca, de patrocínio. Então, assim, eu valorizo todos eles, porque graças a eles a gente tem campeonatos.
Não tô aqui alfinetando ninguém. Eu só gostaria que a gente conseguisse ganhar essa construção junto no feminino, que hoje muitas delas, a maioria, vivem do esporte. Sim. Porque dão aula em escolinha, saem de casa para treinar em outro lugar, assim como o masculino. Então o feminino hoje já tá igual. O número de participantes já tá igual. Então tudo já tá igual. Num dado momento, realmente, era 6 para 25, 24. Beleza, tem pouco ainda. Pô, vamos arrumar mais meninas para jogar, vamos crescer. Hoje não. Lá no início lá da Lana, acredito que tinha meia dúzia. Sim. Quando eu entrei, tinha poucas também jogando bem, dando nível. Mas hoje não tem, é inquestionável. Sem dúvida. Hoje a gente já apresenta isso. Ô, Nath, hoje qualquer condomínio que você tem ali uma quadra de areia, Sim. você vê as meninas jogando. Sim. Coisa mais linda, Não, o é amor incrível, que elas o já nível têm. que tá. E Muito. o quanto atinge isso em mulher. E até em números, né? Hoje em dia, se você fizer uma análise, uma métrica, tem mais mulheres do que homens jogando o esporte. Ou Sim. quase igual, enfim. Mas pelo que eu vi, umas estatísticas, não sei se tá certo. Tá. Mas, assim, em termos de iniciantes, que tá começando, que tá se interessando, tem mais mulheres do que homens. E você sabe que você vai para qualquer quadra e aí você fala o nome Natália, todo mundo conhece. Ai, que bom. Isso Não me dá é? muito orgulho, assim. Eu acho que é aquilo, viver do meu sonho e a gente ainda poder ser reconhecida, não tem nada mais gratificante. Eu falo que por isso mesmo eu consigo dizer, cara, é tão é gratificante a palavra, assim. E eu sou muito grata, né? Graças a Deus, assim, uma coisa que nunca vai sair de mim é ser grata. Então isso também é um ponto de gratidão. A gratidão é uma coisa que realmente faz toda a diferença. Faz. Né? E graças a Deus eu sempre fui muito grata, assim, a tudo na minha vida. Porque sem gratidão as coisas não acontecem. Não voltam, assim, tudo na vida tem que ter gratidão, por menor que seja, porque aquele momento não vai voltar, Sim. entendeu? Você vai ter que ser grata naquele momento pelo que você passou. E você vai ter um momento seja um momento bom, seja um momento ruim, ruim. Exatamente. E às vezes o momento ruim é que nos faz realmente fortalecer e fazer uma mudança, como você trouxe aqui no Pode. Ai, minha querida, olha só. Tá. Eu tenho aqui um presentinho para você. Tem um cartãozinho obrigada. Também. Obrigada. Posso abrir agora? Com certeza. Espero que você goste. Com certeza eu vou gostar. Obrigada. É tão bom falar sobre assuntos como esses, né? E foi tão leve, é tão legal. É bom, né? A gente falar sobre esporte, falar sobre saúde mental. Falar de vida, de histórias. Aqui, ó, minhas canequinhas já estavam aqui. Eu falei, será que eu vou levar Não, mas essa daí, olha aí. Ela é personalizada. Como é o nome? Olha! Na câmera. Adorei, obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Nath. É super importante esse lado mental e você realmente arrasou, conduziu super bem. Você arrasou, para com isso, pelo amor de Deus, uma obrigada musa pelo carinho e de verdade, muito sucesso, que você continue aí melhorando o mental de muitas atletas, muitos atletas. Menina, eu amo, assim como você ama o que faz, eu vou dizer que eu amo o que faz. Você muda vidas, né? Olha, o podcast aqui, na verdade, é um momento que a sua história vai inspirar tantas outras pessoas. Obrigada. Foi por isso que ele nasceu. Sim. Com o objetivo de atingir mais pessoas. Sim. Porque eu sou limitada de horas. Né? Eu atendo X pessoas. Sim. Não tem como atender mais. Sim. Então, eu pensei, o podcast ele vai atingir mais pessoas. Não, a sua linha de raciocínio foi perfeita. E que bom, né? Que tem pessoas que pensam assim, porque podem passar a história para pessoas que vai ajudar de alguma maneira, né? Eu mesmo me baseio em várias outras que eu vejo e falo, nossa, eu tiro ali alguma lição. Exatamente. Que pode ajudar. Então, e com parabéns. Certeza, parabéns você. A sua história com certeza vai inspirar tantas meninas que vão estar ali. Quer deixar mais alguma mensagem? Quero agradecer, como eu falei, a gratidão ali de todo mundo que está ao meu lado, a minha família, a minha equipe, o meu CT, o meu sócio, todo mundo que está realmente nessa jornada comigo, né? Eu falo, ninguém faz nada sozinho. Né? Então, se eu tô aqui hoje, se eu tô tendo esses resultados, se eu também tive muitas dificuldades e aprendi, foi por todo mundo que tá do meu lado e me ajudou a me transformar essa pessoa e que eu possa ainda fazer muito com todo mundo do meu ladinho pra gente poder fazer grandes coisas ainda. Com certeza, Nath. Deixa suas redes sociais também. Rede social Natália Gittler no Instagram, TikTok também. YouTube até tenho, mas eu tá pouco ativado em algum momento, quem sabe. Mas basicamente Natália Gittler mesmo. E o do CT? Do CT é @ct.nataliagittler. Muito bem. Pessoal, e aí, espero que vocês tenham gostado. Eu confesso que eu amei essa entrevista, foi simplesmente espetacular. E se vocês gostaram, curte, compartilhe, comenta, tá bom? E até a próxima. Tchau.